aqui estamos nós com a nossa música oficial, sem dúvida, né, queridos? Que maravilhosa é essa música, eu sempre estou ouvindo, porque ela é literalmente tudo que nós precisamos, né? Saber, tudo que nós precisamos saber. Precisamos saber que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é ela quem nos tira de toda escuridão, de toda ignorância, né, queridos? E a própria palavra de Deus também nos garante que muitas vezes nós erramos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, para que nós não venhamos errar, para que nós venhamos ser mais assertivos nesse ano de 2021, o meu encorajamento para você é sempre ler a palavra, meditar nessa palavra. Exatamente, lembra o que o Senhor disse para Josué? Josué, você quer vencer, quer ser vencedor em tudo, então medita nessa palavra de dia e de noite, e assim os seus caminhos vão ser bem-sucedidos. E observem, tá? Josué venceu, né, queridos, em todas as batalhas, né? Josué foi um vencedor. Então, queridos, o meu encorajamento para você, antes de mais nada, é que realmente você considere essa palavra. Nós estamos aqui nesse propósito poderoso. Hoje é o 94º dia de propósito. 94 dias. Aí estamos assíduos já. Hoje é domingo de Páscoa, né, queridos? Eu queria te falar que ele morreu, mas ele ressuscitou e Jesus está vivo, amém? Muito bem, Juju, seja bem-vinda, viu, minha irmã? Todos vocês, nós estamos agora ao vivo, né? Fazendo essa live pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Mas independente do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, saiba de uma coisa, deixa eu te dar uma boa notícia. O mais importante é que você esteja fazendo esse devocional todos os dias, né? Cumprindo o cronograma. Se de repente você ainda não começou, dá tempo. Nós estamos aqui agora no livro de 2 Samuel. Hoje nós estamos rompendo aí nos capítulos, estamos hoje, né? Hoje o nosso devocional será do capítulo 8 ao 11. Muita coisa acontecendo. E se você ainda não teve oportunidade de começar, mas eu ainda não comecei, como é que eu faço? Todos os vídeos estão salvos, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Então, você pode ir lá, acessar os vídeos, sempre no título, né? Nós temos ali mencionando qual é o texto daquele dia, quais são os capítulos daquele dia. Então, assim, você pode acompanhar e receber muito de Deus e vir conosco nessa jornada poderosa aí, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, através do conhecimento, da verdade, da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, todos vocês, tá certo? Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos aqui o nosso devocional, aquele resumão de tudo que está acontecendo hoje aqui. Eu quero já fazer uma oração, ministrar uma oração na sua vida, tá bom? E eu queria muito, muito, muito que nesse momento você também, se você puder, claro, né, você puder fechar os seus olhos e que nós possamos nos concentrar, porque a palavra de Deus diz, queridos, que tudo que nós pedirmos, crendo, nós vamos receber. E muitas vezes não se trata da possibilidade de Deus fazer, você entende? Porque para Ele, queridos, não há nada impossível, não há nada difícil demais que Ele não possa realizar. Muitas vezes se trata da nossa contrapartida em crer. Porque tudo que nós pedimos em oração, crendo. Então o segredo está em crer. O segredo está em crer. Então creia nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor é poderoso para realizar o desejo do teu coração. Tá bom? Então vamos orar? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, Senhor, e eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão comigo agora, assistindo esse vídeo, Senhor, recebendo essa palavra. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz e que quando ela é lançada, Pai, ela produz o resultado para o qual ela está sendo designada. E, Pai, nesse momento eu creio que há o teu poder e manifestação na vida de cada um, Pai, que está comigo agora. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, alcança aquele que está cansado e abatido, renova as forças, Pai, daquele que está sem esperança. Meu Deus, Tu és a nossa porção e a nossa herança para sempre. A Tua palavra, Pai, nos garante que aqueles que esperam em Ti, aqueles que confiam em Ti, renovam as suas forças. Então, Pai, que cada um agora seja renovado, Pai, encorajado, Senhor, a permanecer
firmes em ti, independente das notícias, independente do que os olhos naturais estejam vendo, Pai. Nós somos um povo de fé. Nós, Pai, vivemos por fé e não por vista. Então, Senhor, que nós possamos ir além para que os nossos olhos, Pai, vivam por fé, independente do que eles estejam vendo naturalmente. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro cura sobre os enfermos, Pai. Eu ministro, Pai, paz sobre aquele que está aflito e preocupado. Em nome de Jesus, entendimento aberto, sabedoria, Pai, os olhos espirituais abertos para receber e ter o discernimento necessário para saber discernir tempo oportuno, para saber discernir oportunidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós somos os teus filhos e sabemos que sem ti nós nada podemos fazer. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá para o nosso resumão de hoje. Gente, hoje tem muita coisa boa acontecendo aqui, deixa eu te falar. Nós paramos então no 93º dia, no capítulo 7. Né? Agora nós vamos do capítulo 8 ao 11, de acordo com o nosso cronograma aqui. E eu quero dizer para você que tem tanta coisa acontecendo aqui, tem tanta coisa acontecendo. Hoje Mefibosete vai ser honrado. Olha que bênção. É hoje, queridos, pois é. Tem muita coisa boa. Tô falando de Mefibosete para você já ficar aí todo entusiasmado, viu? Porque aquela promessa, aquela aliança que Davi fez com Jonatas, lembra daquela amizade linda que eles tinham? Pois é, aqui agora, ó, nesses capítulos hoje do nosso devocional, você vai ver aquela aliança se cumprindo, tá? Você também vai ver aqui, infelizmente, uma coisa muito feia. A primeira coisa feia, vamos dizer assim, que Davi fez, que desagradou ao Senhor, que hoje ele encontrou quem? Fala pra mim. Como é que é o nome da mulher que ele encontrou? Você se lembra? Pois é, Betseba. Ele viu Betseba. É tudo hoje, gente. Fica aí que eu vou contar pra você o que aconteceu, tá bom? Olha só. Deixa eu pegar aqui o resumão. Olha, no capítulo 8, então, começa já dizendo o seguinte. Davi, ele derrotou os filisteus. Lembra aquela guerra que os filisteus era interminável ali contra os israelitas? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, então, que Davi derrotou os filisteus e acabou com todo o poder deles, né? Davi também destruiu os moabitas. Ele destruiu todas as forças de Hadadezer, né? Que era um outro rei. Destruiu, queridos, 22 mil sírios. E também, queridos, porque esses 22 mil sírios, eles tinham vindo para ajudar todo o reinado aqui de Hadadezer. Esse é o nome do rei. E outra coisa também, queridos, aqui no capítulo 8, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi vencia tudo. Davi vencia tudo. Sabe por que ele ia vencendo? Porque o Senhor lhe concedia vitória. Queridos, a vantagem de você estar fazendo tudo de acordo com o que Deus espera de você e o que Deus te orienta a fazer. Davi vencia tudo, porque ele fazia tudo de acordo com o que o Senhor ordenava a ele. Ok, como é que continua capítulo 8? O rei de Ramate, que o nome dele era Toi, ele ficou sabendo das vitórias de Davi, né? E ali, o que ele fez? Ele acabou enviando presentes para o rei Davi através do seu filho Jorão. Ele enviou porque, queridos, ele tinha meio que uma rixa ali contra o rei Hadadezer. Esse nome é muito lindo. E ali, queridos, ele acabou enviando presentes para o rei Davi. E nessa ocasião, Davi recebeu. E Davi pegou todos esses presentes, juntamente com todo o ouro e toda a prata que ele já havia conquistado ali de Edom, Moabe, dos filisteus, de Ameleque, de todas as guerras que ele tinha lutado e vencido, né? Sempre tinha aquela questão dos despojos. Então, tudo quanto foi prata, ouro e bronze, o Davi aqui consagrou ao Senhor. Queridos, e a palavra vai nos dizer que Davi, ele se tornava cada dia mais famoso, porque todas as batalhas que ele vinha, queridos, eram muitos homens, né? Que Davi vencia. Nessa última aqui, ele matou 18 mil homens. E ali o que aconteceu? O Senhor estava com Davi e tudo que ele fazia, como eu já mencionei para vocês, ele era sempre vitorioso. E Davi, para finalizar, já o capítulo 8 aqui, queridos, uma coisa importante, né? Davi tratava todos com igualdade. No finalzinho desse capítulo, você vai ver a palavra do Senhor nos dizendo que Davi tratava todos com igualdade. Beleza, capítulo 9 acontece algo tremendo, maravilhoso. Olha só o que Davi faz aqui.
Davi pergunta para Ziba. Ziba, ele era um dos servos de Saul. Aqui é onde vai vir agora falando sobre Mefibosete. Ele chama Ziba e pergunta se ainda existia alguém vivo, né, da família de Saul. E Ziba fala: rapaz, existe um dos filhos de Jonatas e ele mora lá em Lodebar. E ali o que o rei falou para ele? Olha, então faça o seguinte, mande buscar imediatamente Mefibosete para cá. E ali, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vem de Lodebar, né? Davi mandou buscá-lo. E ali, quando ele chega, ele se curva, né, diante de Davi nessa ocasião aqui. Queridos, agora eu quero fazer menção com você aqui no versículo 7, para você entender o que Davi falou aqui para Mefibosete. Então, estamos no capítulo 9, versículo 7. Olha a menção que Davi disse para ele, depois ele se prostrar diante de Davi. Disse o seguinte: não tenha medo, mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai, e vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul. Claro, além de você diariamente comer em minha mesa. Então foi essa a instrução aqui e foi isso que Davi falou nesse caso aqui para Mefibosete. Escute bem. Nessa ocasião, Mefibosete mais uma vez, né, humildemente falou: como pode, né, um rei mostrar tamanha bondade? Olha que forte isso. Para alguém completamente sem valor, como eu, que pareço mais um cão morto. Meu Deus, ele se sentia então com... Olha como ele se sentia, ele se via assim, né, queridos? Aqui se cumpre aquilo que a palavra do Senhor diz, né, em outro texto, que assim como nós pensamos que somos, assim nós somos, né? Olha aqui, ele pensava isso a respeito dele, né? E ali, queridos, resumindo aqui já para finalizar o capítulo 9 aqui, então, ele veio morar, né, ele ficou morando em Jerusalém, aqui no caso Mefibosete, comia todos os dias na mesa do rei, né, queridos? Foi essa a convocação que Davi fez para ele. E Mefibosete, ele também tinha um filho chamado Mica, né? E outra coisa importante que aconteceu aqui é que Ziba, quanto os seus familiares, eles vieram, né, porque essa foi a ordem do rei, e eles começaram a trabalhar, né, para Mefibosete nessa ocasião aqui. Então, assim termina o capítulo 9 aqui, tá bom? Gleice, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Douglas, bem-vindo, viu? Deus abençoe vocês. Estamos aqui avançando, já vamos para o capítulo 10 e 11 e acabamos o nosso devocional de hoje de 2 Samuel, tá bom? Agora, olha o que acontece no capítulo 10 aqui. Passado um tempo depois, morreu um rei amonita. Deixa eu pegar aqui o resumão para contar para vocês, ó. Morreu um rei amonita chamado Naás, né? Nesse caso, o filho dele, que se chamava Hanum, ele assumiu o trono no lugar dele. O que aconteceu? Davi, para prestar ali todo o sentimento, né, a ele, que assim, gostava de seu pai, né? O que ele faz? Como ele era sempre muito bem tratado por Naás, ele enviou mensageiros ali até Hanum. Só que nessa ocasião, queridos, que ele mandou os mensageiros para levar palavras de conforto ali para ele, os soldados de Hanum, quando viram os mensageiros de Davi, confundiram tudo. Chegaram para Hanum e já passaram uma outra mensagem, falando que, na verdade, os mensageiros de Davi estavam ali para espiar. Queridos, e a situação ficou toda diferente da real enviada por Davi. Aí olha a situação que acontece por causa de um mal entendido, né, queridos? Quando o rei, então, Hanum aqui, recebe essa notícia, o que ele faz com os mensageiros? Ele corta a barba dos mensageiros aqui, rasga as roupas dele com a espada, né, que era uma exposição à vergonha aqui nessa ocasião, e manda eles de volta ali para a cidade. E o que aconteceu por causa disso? Quando Davi, né, tomou a ciência dessa situação, e os amonitas, então, nessa ocasião, já sabia que o rei não tinha gostado, eles já se armaram para a guerra. Nessa ocasião aqui, a palavra vai nos dizer que eles já se prepararam, não só o exército dele, mas também contrataram mais 22 mil homens, né, arameus,
e 1.000 homens do rei Maaca e 12.000 de Tobi. Queridos, eles pegaram muitos 1.000 homens, porque a ocasião aqui, eles estavam dispostos realmente a ir para a batalha e vencer, né? Ir contra o povo de Israel, ir contra Davi e vencer. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Davi, nessa ocasião, então, aqui, ele enviou Joabe com todo o seu exército para ir contra eles. Joabe, então, começou o ataque, queridos. O Joabe e toda a sua tropa, né, as tropas de Israel aqui, todos eles fugiram. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos eles fugiram, né, os amonitas também. E, enfim, Joabe voltou para Jerusalém com as tropas e seu irmão Abissai. Nessa situação, queridos, eles não se conformaram com a derrota, porque eles perderam, né? Eles perderam, fugiram, perderam. Eles não se conformaram com a derrota e começaram a armar outra guerra contra o povo de Israel. O que eles fizeram agora? Juntaram mais soldados, né? Agora sob o comando de Soboque. Esse Soboque, ele era comandante-chefe de todos os exércitos do rei Hadadezer, que nós falamos agora há pouco que havia morrido também, né? Tá, o que aconteceu? Só que dessa vez, o próprio rei Davi foi para a batalha. Ele mesmo, né, convocou ele o exército, foi para a batalha, né, foi para o combate ali, atravessou o Jordão, mas, mais uma vez, eles fugiram, só que diante de Davi ali, nessa ocasião, Davi ainda matou muitos 1.000. Eles fugiram, alguns conseguiram fugir, mas nessa ocasião aqui, queridos, mais de 40.000 sírios morreram, mais de 40.000, né, inclusive o comandante Sodoque aqui. E dali em diante, os sírios já não quiseram mais ajudar os amonitas, eles acabaram, né, se aliando aqui nessa ocasião ao rei Davi e se tornaram servos dele. Assim acabou o capítulo 2, vamos para o último. Agora no capítulo 11 tem tanta coisa acontecendo, você vai ver a primeira coisa que Davi faz aqui que desagrada ao Senhor. Queridos, até aqui nunca, nós não lemos no nosso devocional Davi fazendo algo que desagradou o Senhor, mas no capítulo 11, queridos, aqui aconteceu algo. Olha só, Davi estava lá numa boa. Estava lá em Jerusalém, a palavra vai nos dizer, né? Ele enviou Joabe para as guerras e nessa ocasião aqui, ele ficou na cidade de Rabá. Ele mandou Joabe cercar, né, para as guerras, cercar a cidade de Rabá. Aí olha o que aconteceu com Davi aqui nessa ocasião. No versículo 2, vai nos dizer que uma bela tarde, Davi estava então se deitando para descansar, quando ele olha da janela. A palavra diz exatamente isso. Ele foi até o terraço ali do seu palácio e ele avistou, queridos, ali uma mulher muito bonita. Ele começou a prestar atenção nela porque ela estava tomando banho nessa ocasião. Queridos, ele chamou seus auxiliares, perguntou quem era, responderam então para ele, né, que ela era Betseba, e explicaram bem direitinho, tá? Quem ela era esposa de Urias, mas mesmo assim Davi mandou buscá-la. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele teve relações com ela e não bastando, queridos, ela engravidou, ok? Ele teve relações com ela, mandou ela de volta e ali um tempo depois ela manda uma mensagem para Davi dizendo que ela estava grávida. O que Davi faz? Davi então chama Urias, né? Conversa com ele, numa tentativa que ele realmente dormisse, né, com a sua esposa, tivesse relações com ela também, para tentar camuflar o seu pecado, né, queridos? A palavra não diz aqui, mas a intenção de Davi era essa. Então Davi chama Urias, né? Mas Urias, ele era um grande homem, sabe, queridos? Ele era alguém que realmente vestiu a camisa e ele era um soldado que realmente obedecia a todos os comandos ali para guardar a arca do Senhor, entende? Então Davi chamou ele por 3 vezes para que ele fosse para casa, para ele descansar, e ele nenhuma das 3 vezes, queridos, a palavra diz que ele obedeceu a esse comando, né? Então Davi pensou numa outra estratégia, infelizmente numa estratégia muito ruim, mas que acabou dando certo. Ele então enviou pelo próprio Urias, né, uma mensagem, um recado, né, ali para uma carta para Joabe. Na verdade foi uma carta, né? Escreveu uma carta pelo próprio Urias. Urias levou uma carta para Joabe e nessa carta Davi falava para que Joabe colocasse Urias na linha de frente ali de guerra, né? Para que ele fosse atingido e morto. Escute bem. Como é que terminou essa situação aqui? É isso que eu quero fazer menção para você. O plano de Davi acabou dando certo, né, queridos? A palavra do Senhor vai nos dizer. Então, Urias morreu nessa ocasião aqui.
E claro, né, queridos, Betseba chorou muito quando soube da morte do seu marido. E após passar do luto, Davi mandou buscar Betseba para o palácio real e tornou ela uma das suas esposas. Ela teve um filho dele, mas observação, tá bom? O procedimento de Davi desagradou a Deus. Então, é essa observação que termina aqui no capítulo 11. E claro, você não pode perder o que vai acontecer no capítulo 12, que será amanhã, na continuação do nosso cronograma, tá bom? Fala a verdade, a gente cresce e aprende muito com o Senhor. Tem cada detalhe aqui, tá vendo? Ó, muita gente falando sobre coisas aí que não está na palavra. Então, para que você não erre mais, exatamente como tem orientação para nós, para que você não erre por não conhecer as escrituras, conheça as escrituras. Venha comigo nessa jornada, nós vamos juntos aí até o dia 31 de dezembro. E se você não sabe por onde começar, tem o cronograma aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. É uma fotinha que está escrito todos os dias os capítulos que nós estamos seguindo. Então hoje é o 94º dia, amanhã eu espero você na continuação aí desse nosso devocional, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.